Olá, você que está com obras e marretadas no ambiente em que você está trabalhando. Sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos continuar o eixo temático de nutrição, já aí seguindo para o seu encerramento, e falaremos de algumas dinâmicas que nós encontramos nas cadeias alimentares nos ecossistemas. Mas para a gente falar disso, a gente precisa, antes de tudo, falar do nosso ritual padrão. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveite, inscreva-se no canal, ative as notificações, que é só apertar aí no sininho. Dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer e continuar ajudando o pessoal que quer se preparar para o Enem e para os vestibulares. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Quando a gente fala de cadeia alimentar, e a gente sempre inicia a nossa cadeia alimentar com um produtor, automaticamente nós pensamos que o que dá origem a todo esse fluxo de alimentação é a fotossíntese. Quando pensamos assim, estamos completamente corretos, e isso já foi dito aqui outras vezes. Estou colocando inclusive aqui para vocês o vídeo que tem os ciclos biogeoquímicos, no qual a fotossíntese é bem explicada lá no processo do ciclo do carbono e do oxigênio. Bem, a fotossíntese, ela dá origem a tudo isso, e ela, se a gente for observar de uma maneira energética, nada mais nada menos que é um processo que simplesmente transforma a energia luminosa que vem do sol em energia química no formato de matéria orgânica, que nos organismos será convertida em ATP, adenosina trifosfato. A gente já viu isso também. Estou colocando aqui o link da playlist de metabolismo, que faz parte desse eixo temático, porque lá a gente mostra o metabolismo energético dessa matéria orgânica de uma maneira bem tranquila e bem clara para vocês. Certo? Bem, o que eu tenho nessa situação são itens que eu preciso avaliar de maneiras diferentes. Eu tenho um fluxo de energia, e a energia tende a ser consumida no ecossistema, e eu tenho um fluxo de matéria orgânica. Só que matéria orgânica, a gente precisa pensar nela utilizando muito aquele conceito da lei de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Eu não criarei átomos de carbono nesse processo para poder formar a minha matéria orgânica. Eu vou reciclar, eu vou reaproveitar, eu vou rearranjar a matéria que eu já possuo para que ela possa conter a energia que vem do Sol. E isso é muito importante, porque quando avaliamos o caminhar de uma cadeia alimentar, nós temos duas visões diferentes, a visão energética e a visão de matéria orgânica. Dá uma olhada nessa imagem que deixa tudo mais claro para vocês. Eu tenho aí uma cadeia alimentar com 4 níveis tróficos, que vai do produtor ao consumidor terciário. Quando eu avalio a quantidade de energia em cada um dos níveis tróficos, a seta do fluxo de energia, o que eu vou perceber? Que ela tende a diminuir à medida que eu avanço. Por que isso? É claro que a gente espera que o produtor tenha uma quantidade de energia maior, porque afinal de contas ele está produzindo. Só que ele não é um ser caridoso que só produz para passar para os próximos níveis. Você nunca vai ver uma planta dizendo: ah, eu gosto tanto da natureza, eu gosto tanto dos que me consomem, que eu só produzo energia, a minha vida é produzir energia. Não, ela também precisa dar manutenção ao seu organismo, seja ela uma planta pequenininha como um musgo, seja ela uma árvore enorme, seja ela uma algazinha unicelular, seja ela uma alga pluricelular. Ela precisa também consumir parte da energia que produz, porque ela precisa dar essa manutenção. Bem, ela reserva energia de algumas maneiras, com certeza. O amido e a celulose são dois exemplos disso, mesmo a celulose sendo
um polissacarídeo estrutural. Eu estou deixando aqui o link dos carboidratos para que você possa relembrar e reestudar esses conceitos, tá? Mas existem alguns seres vivos que conseguem sim, né, degradar a celulose e conseguir obter a energia das suas glicoses, e tem seres como nós, os mamíferos, que conseguem retirar esta energia do amido reservado pelos vegetais, tá? Então a tendência é que aquela parte que é reservada pela planta passe sim para o próximo nível trófico. Aquilo que é utilizado como glicose para a respiração da planta vai ser devidamente consumido. E aí, se a gente olha para a seta de energia, a gente percebe que tem setas que partem dessa seta principal, né, e vão para cima. Essas setas representam o consumo de energia por aquele nível trófico. Bem, retornando aqui, tá? Eu vou ter energia que vai passar da forma estrutural, na forma de reserva energética, que a gente tira lá do metabolismo, do produtor para o consumidor primário. A mesma coisa vai acontecer no consumidor secundário e a mesma coisa vai acontecer para o consumidor terciário. Mas eu não vou ter nos consumidores a produção de energia. E aí, como essa seta vai caindo, a tendência é que essa energia se extinga, né, tenha sua extinção na cadeia alimentar, no ecossistema. Por esse motivo, eu não posso parar, eu não posso cessar com a entrada de energia vinda de fora do sistema o tempo inteiro. E esse é o papel do Sol. Então, o Sol, ele dá literalmente condições dessa seta sempre continuar com esse fluxo, nesse modelo que nós enxergamos aqui. Lá embaixo nós temos o fluxo de matéria orgânica. E o que eu vou perceber nesse caso? É que ele é um ciclo, diferente da energia, que é uma seta que segue unidirecionalmente. A matéria orgânica é um ciclo. Por quê? Eu vou produzir matéria orgânica e vou consumir matéria orgânica o tempo inteiro. Quando eu produzo a glicose, eu retorno esse carbono da glicose para o ambiente na forma de gás carbônico da respiração. O nitrogênio, que é utilizado para as proteínas, ele sempre está lá em constante movimentação pelo ciclo do nitrogênio. Ele é, inclusive, eliminado na nossa urina, por ureia, por ácido úrico em outros animais. Então, eu vou ter sempre a matéria orgânica agindo como uma questão cíclica. Eu refaço essa matéria orgânica. Mais uma vez, lembrando a lei de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Só que esta lei, ela fala da matéria. No caso da energia, essa sim, eu tenho a geração e por isso eu tenho dois comportamentos diferentes quando eu avanço na cadeia alimentar. Tudo bem? Bem, é hora da gente falar um pouco então da produtividade dessa cadeia alimentar. Nós chamamos de produtividade a massa de matéria orgânica seca contida em um determinado nível trófico, que é avaliado, nesse caso, por área e por um determinado período de tempo. Ou seja, a quantidade de massa por área em ano ou dia que um nível trófico consegue armazenar ou produzir. A produtividade do produtor é conhecida como produtividade primária. Ela tem dois tipos: a produtividade primária bruta, que é tudo que ele consegue produzir de matéria orgânica seca durante um tempo, e a produtividade primária líquida, que é aquilo que ele vai passar para o próximo nível trófico, descontando aí já aquilo que ele consumiu de tudo aquilo que ele produziu. A produtividade secundária é aquela que está relacionada aos consumidores. É o quanto dessa matéria orgânica que ele consegue reservar, que ele consegue manter no seu organismo, já que essa matéria orgânica necessita do consumo do nível trófico anterior. Ele não vai
produzir absolutamente nada, já que isso é papel do primeiro nível trófico, é o papel do produtor, certo? Nós temos alguns fatores que influenciam na produtividade. Por que isso? Pensando no fluxo de energia de uma cadeia alimentar, a gente sempre observa que a gente precisa de entrada de energia o tempo todo, porque a energia é consumida e ela não vai ser reciclada como acontece com a matéria orgânica. Então, é muito comum eu ter em lugares com maior luminosidade, com maior ação do sol, né, maior exposição ao sol, uma produtividade maior. Dá uma olhadinha aí no globo terrestre que eu trouxe para vocês para que a gente possa ver isso de uma maneira mais clara. O que eu observo aí? A região do Equador, que tem sol o ano todo, ela terá uma produtividade maior do que aquelas regiões abaixo dos trópicos. Então, a minha produtividade aumenta à medida que eu me aproximo da linha do Equador e ela diminui à medida que eu me aproximo dos polos. Aí você pode pensar também, mas o deserto do Saara então produz, que é uma beleza. Não, porque outro fator que é importante na produtividade é a umidade disponível no ambiente. Por quê? Porque a luz é um dos processos que a fotossíntese necessita, é um dos itens que a fotossíntese necessita. A gente tem também a água para misturar com o gás carbônico e fazer a glicose. Então, se eu não tiver umidade no ambiente, eu não vou conseguir dar continuidade na fotossíntese. Então, automaticamente, eu não terei uma produtividade muito alta. Tá? Então, latitude, pensando na linha do Equador, umidade, e aí para ambientes litorâneos, para ambientes marinhos, a gente tem também a produtividade aumentada quanto mais próximo da região costeira nós temos, porque em alto mar a matéria orgânica muitas vezes se concentra lá no fundo e a gente tem aí uma dificuldade da penetração da luz no mar quando a gente tem altas profundidades, certo? Essa é a produtividade e os fatores que influenciam nela. Para a gente concluir esse estudo de cadeia alimentar, essa análise de cadeia alimentar, nós temos as pirâmides alimentares, as pirâmides ecológicas. Elas vão trazer aí graficamente uma análise daquilo que acontece no ecossistema em relação à alimentação que nós temos em cada nível trófico. A primeira pirâmide que nós temos é a pirâmide numérica, a pirâmide de números, que vai avaliar o número de indivíduos que está envolvido em cada um dos níveis tróficos que nós temos na cadeia alimentar. Tá? A base dessa pirâmide sempre será o produtor e o topo, então, vai sendo construído à medida que nós avançamos nos níveis tróficos da cadeia. Bem, a gente tem pirâmides normais, né, com base maior que o topo, e essas pirâmides geralmente demonstram que nós temos uma grande quantidade de produtores sendo consumidos pelo consumidor primário. Tá? Então, geralmente, a gente fala de plantas menores, como capim, como gramíneas. Olha esse exemplo que eu trouxe aí para vocês. Eu tenho 100 couves, 100 pés de couves, que são alimentos para 50 gafanhotos e são alimento para 10 sabiás. Tá? Então, 100, 50, 10, eu vou diminuindo e fazendo esse modelo de pirâmide. Se eu trocar as couves por uma árvore, eu terei um outro formato. Por quê? Porque a árvore, como um ser vivo maior que a couve, mais elaborado, consegue alimentar uma maior quantidade de gafanhotos. Então, eu posso ter duas árvores para 50 gafanhotos, os mesmos 50 gafanhotos e os mesmos 10 sabiás. Então, eu tenho aí duas pirâmides ecológicas diferentes. Olha que eu mantive os representantes do primeiro e do segundo níveis tróficos. Eu posso ter também pirâmides de biomassa, que é o segundo tipo de
pirâmide que eu tenho nesse caso. A pirâmide de biomassa, ela está muito relacionada com a nossa produtividade, falando da matéria orgânica que está contida em cada um dos níveis tróficos. E aí, no exemplo que eu trago para vocês, é um exemplo do capim, que eu tenho, por exemplo, 1.000 quilos naquele nível trófico de matéria orgânica, ela vai ser consumida pelo boi, né, por uma vaca, por um boi, e aí nesse segundo nível trófico, eu vou ter 500 quilos de biomassa e depois o boi será consumido pelo ser humano e o ser humano tem 80 quilos de biomassa. Então eu vou diminuindo a quantidade de biomassa em cada um dos níveis tróficos. Essa pirâmide pode ser encontrada de maneira invertida. Quando? Quando eu tenho um período noturno, porque eu paro de produzir biomassa nos produtores e eu fico exclusivamente com aquela quantidade que foi produzida no dia. Então a tendência é que eu tenha uma inversão no período noturno. No momento que o dia volta, a biomassa começa a ser produzida novamente pelo produtor e aí eu volto com o modelo normal da pirâmide de base larga e topo mais curto. A última pirâmide que nós temos representa muito aquela seta da energia que nós vimos na análise de energia e matéria orgânica na cadeia alimentar. Tá? Ela é a pirâmide energética e aí eu fico com uma clareza muito grande de que quanto mais eu me aproximo do produtor, mais energia eu tenho. Por quê? Porque eu produzo, consumo, passo parte para frente. Consumo parte do que eu passei, passo outra parte para frente. Aquele fluxo energético que nós enxergamos. A pirâmide energética, então, jamais, em hipótese alguma, será invertida. Sempre terá a base mais larga que o topo. Tudo bem? Bem, a gente conclui esse estudo de cadeia alimentar por aqui. Muita atenção porque isso cai sempre no Enem, nos vestibulares. Lembra você que as imagens que eu produzo aqui para o canal são sempre colocadas no @renologia no Instagram. É uma outra forma também de você estudar, tá bom? O vídeo de hoje encerra por aqui. Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima.